Galera, e aí, beleza? Tudo certo? Como é que vocês estão, firmes e fortes? Espero que sim, hein? Força aí que tá acabando, gente, que loucura! Meu Deus, nem parece, né? Mas então vamos para a nossa segunda aulinha de cálculos de concentração. Então eu chamei ela de cálculos de concentração parte 2, tá? Estamos aí na página 119, 120 da apostila de vocês. E vamos adelante que hoje a gente tem também bastante coisa para falar. Então, o nosso assunto de hoje vai ser diluição e mistura de soluções, tá, gente? Então, primeiro assuntinho, diluição. O que é diluição, tá? Se a gente pesquisar bonitinho, diluição seria, na verdade, o ato de você acrescentar água, certo? Isso aí seria diluir. Eu sempre gosto de dar o exemplo do suco, né? Até por isso que tem o suco aqui. Então, olha só, tu vai lá fazer aquele suco de saquinho, que na verdade não tem tudo que tu possa imaginar ali, menos suco, né? Tem açúcar pra caramba, tem corante pra caramba, menos suco. Então tu vai pegar ali, né, o saquinho de suco, vai colocar o pozinho e vai colocar água. Aí tu viu que a corzinha do suco, ela ficou muito escura. Então, por exemplo, o suco de laranja ficou muito laranjão, então quer dizer que tá muito concentrado. E aí você vai diluir. O que você vai fazer? Você vai acrescentar água. E à medida que você acrescenta água, você vai diluindo e cada vez mais você vai ter uma solução menos concentrada. Então, diluição seria basicamente isso: a gente acrescentar a água, né? E a gente aumenta o volume de água e a concentração vai diminuir. Então já dá para ver que à medida que a gente aumenta o volume e a concentração diminui, são grandezas que vão ser aí inversamente proporcionais, né? Enquanto uma aumenta, a outra diminui, enquanto uma diminui, a outra aumenta, tá? E como é que a gente veria isso daqui, né, matematicamente falando? Olha só. Então imagina o seguinte, tu tem uma solução de NaOH com água. Aí tu vai lá e tu adiciona mais água. Então tu tá fazendo uma diluição, adicionando mais água. E agora tu vai ter, então, uma nova solução, digamos assim, né? Que tem a mesma quantidade de NaOH. Você não mudou a quantidade de NaOH. Igual a gente deu aqui o exemplo do suco, né? A gente não botou mais pozinho de suco. A gente só mexeu no solvente, que seria a nossa água. Só que, consequentemente, mexendo no solvente, a gente mexe na concentração. Então, se vocês contarem aqui, ó, eu tenho 3, 4, 5, 6. Aqui também, ó, 3, 4, 5, 6. Então, não mexi na massa, não mexi no número de mols do meu soluto, eu mexi no meu solvente. Então, digamos assim, para a solução inicial, que é essa daqui de NaOH, se a gente fosse fazer a fim de cálculo, né, a gente poderia dizer que a gente tem uma concentração, que a gente já viu na aula passada, que concentração é uma relação de massa com volume. Aí olha só o que eu fiz aqui, ó. Eu passei esse volume inicial para cá e fiquei só com M1 igual a concentração inicial e volume inicial, tá? Para a solução final, que seria essa daqui, não a água, né? Para a solução final, a gente teria a mesma concentração, massa sobre volume, essa solução aqui. E aí eu peguei essa massa, isolei, né? Passei o volume para lá multiplicando, e aí eu fico com M1 e M1. E eu não sei se vocês perceberam, mas tanto na solução, desculpa, inicial, quanto na solução final, a massa de NaOH a gente não mudou. Então a gente sabe que o M1 e o M1 são iguais. E se o M1 é igual ao M1, eu posso igualar eles e assim surge pra gente a fórmula de diluição. Então, ó, como foi adicionado apenas solvente, não alteramos a quantidade de soluto, o M1 é igual ao M1'. Então, ficamos com concentração vezes volume da solução inicial é igual concentração vezes volume da solução final, tá? Então, aí surge a fórmula de diluição, que é CV igual a CV, só que inicial e final. Ou também alguns botam C1, V1, C2, V2, tanto faz, é a mesma coisa, tá, galera? Então, é daí que vem essa fórmula. E vou dizer para vocês, quando se trata de diluição, eu, Bárbara, professora, não faria regra de 3, tá? Por quê? Porque já dá para ver ali pela fórmula, e a gente já tinha comentado no slide anterior, que concentração e volume são inversamente proporcionais. Então,
Se você fosse fazer regra de três, você teria que fazer duas regras de três e ainda pensar naquele negócio do inverso. Sabe regra de três inversa que tu faz na matemática? Sempre é aquele exemplo assim, né? 12 homens trabalham 10 dias, 12 horas por dia. E aí tu ia botando as setas lá na matemática. Então, eu acho que fica muito complicado, sabe? Por isso que eu indicaria para vocês, façam por fórmula. Tanto diluição quanto mistura de soluções, eu indico utilizar a fórmula, além de sair bem mais rápido, tá? Então, o que a gente percebe ali, né? Que à medida que a gente aumenta o volume, que seria adicionar água, você diminui a concentração, então são grandezas inversas. E à medida que você aumenta o volume, diminui a concentração. E à medida que você diminui o volume, né, tipo evaporar a água, você iria aumentar a concentração, você iria deixar essa solução mais concentrada, tá? Da mesma maneira, gente, que a gente usa CVCV, inicial e final, a gente poderia analogicamente, como no título e na concentração molar também tem o M1 e o M1, a gente poderia utilizar assim também, ó, TV igual a TV, não tem maturidade, TV, que seria título inicial, volume inicial e final, ou MVMV, MV. Tô agoniada, vou ter que sair daqui, eu tenho toque. Gente, tô agoniada que isso aqui, ó, não tá subscrito, tá vendo? Sou obrigada a fazer isso aqui na frente de vocês, tá? Desculpa, mas eu sou obrigada, que eu tô com toque, não consigo. Deu, ó, pronto, superei. Superei. Então, gente, da mesma maneira que a gente fez CV, a gente poderia, né, deduzir essa do título e essa da molaridade. Não vou deduzir porque é a mesma coisa. Tu iguala o M1 com M1, aqui é a mesma coisa. Iguala o M1 com M1. Em todas essas fórmulas a gente tem ali o M1, certo? A massa, né? E aí, então, a gente poderia usar para concentração comum, para título e concentração molar. Todas as concentrações que a gente viu na nossa aula passada, tá? Aí, gente, aqui tem um simuladorzinho, que é o simulador do PET. Eu adoro, tá? Deixa eu aumentar aqui. Isso aí daqui, deixa eu aumentar aqui pra mostrar pra vocês, olha só. Então, eu tenho meio litro de água, daí olha o que eu vou fazer. Eu vou botar o suquinho em pó, olha só, sólido, certo? E aí aqui, ó, eu consigo ver qual é a concentração. Então, olha só, eu vou botar mais suquinho. Quanto mais soluto tu bota, olha ali o que vai acontecendo com a concentração, tá vendo? Ela vai aumentando e vai ficando cada vez mais escurinha, olha só que legal, tá? Então, estamos numa concentração de 4,2 mol por litro. Certo? O que seria a diluição? Seria exatamente isso, ó. À medida que eu aumentar o volume, olha lá o que vai acontecer com a concentração. Ela vai diminuir, ó. São inversamente proporcionais, tá vendo? À medida que eu aumento o volume, a concentração diminui. Isso seria diluição. E se eu quiser então, concentrar essa solução, ela tá 2,2, eu quero deixar ela mais concentrada. Eu vou evaporar o solvente, olha só, evaporação alta. Olha lá o que vai acontecendo com a concentração, tá vendo? À medida que eu vou evaporando a água, a solução vai ficando cada vez mais concentrada, ó, cada vez mais concentrada e cada vez mais escura, como vocês podem ver, ó, cada vez mais escura. E aí, certo? Dependendo, né? A gente já viu ali, pode ocorrer a formação de um precipitado, ó. Olha ali, ó, tá vendo? O precipitado vai pro fundo. Por quê? Porque eu tenho muito pouco solvente, tá bom? Eu adoro esse simulador do PET, bem legal. Depois vocês podem dar uma olhadinha também, dar uma brincadinha ali. E aí a gente consegue, tipo, visualizar melhor, né? Então é exatamente isso, ó. A remoção do solvente em uma solução, diminui o volume e aumenta a concentração, então inversamente proporcional, né? O volume final é o volume inicial menos o que foi evaporado. E a massa de soluto não volátil, que seria do teu suco ou do teu sal, por exemplo, não sofre mudança nenhuma. Então, ó, um rosão bem destacado para vocês, para dizer que concentrar uma solução significa aumentar a concentração dela pela retirada do solvente, o que a gente fez ali no simulador de evaporar a água, né? O solvente é retirado por meio de uma evaporação, desde que o soluto não seja volátil, porque senão ele vai evaporar junto, né? E daí tu não consegue concentrar a solução. As fórmulas utilizadas são as mesmas, tudo igual, CV, MV. Só que ao invés de o volume final, né, ele aumentar, ele deve diminuir. Então, lembrando que sempre que tu estiver falando de diluição, o volume final, né, ele é o volume inicial mais o que tu adicionou,
certo? E se tu estiver falando ali no caso de concentrar uma solução, o volume final vai ser o volume inicial menos aquilo que tu evaporou, tá? Então vamos fazer uma questãozinha para a gente ver como é que aparece isso. Olha só. Em uma aula prática de química, o professor forneceu a um grupo de alunos 100 ml de uma solução aquosa de hidróxido de sódio de concentração 1,25 mol por litro. Em seguida, ele solicitou que os alunos realizassem um procedimento de diluição, ou seja, adicionar água, né, adicionar solvente, e transformassem essa solução inicial em uma solução final de concentração 0,05. Pode ver que você está diminuindo a concentração, tá vendo? Diminuindo a concentração porque você aumentou o volume. Para a obtenção da concentração final dessa diluição, qual o volume de água que deve ser adicionado? Então, olha só, ele não está pedindo o volume final. Isso é uma coisa bem comum de a galera errar. Ele está pedindo quanto de água eu adicionei para obter essa concentração ali. Então, olha só. O volume inicial a gente tem lá em cima, 100 ml, e a concentração molar, né, mol por litro inicial é 1,25, certo? A molaridade final é 0,05 e o volume final eu não sei, né, mas eu gostaria de saber. Então, a gente vai usar o que aqui, ó, MV igual a MV, né? MV inicial, MV final, M1, V1, M2, V2. Você vai substituir os valores, bonitinho. Lembrando que, olha só, quando tu passar esse mol por litro pra cá, pra baixo, a unidade mol por litro vai cortar com mol por litro e o teu volume final vai sair em ml. Por isso que tu não precisa substituir esse ml por litro, tá? Porque o resultado final vai sair em ml. Então, tu vai fazer 1,25 vezes 100 dividido por isso, vai descobrir que o volume final é 2.500 ml. E aí, muita gente se emociona, tá? E faz cagadites agora. Porque você vê que você chegou num resultado que tem lá, e aí você marca 2.500, e aí você erra o exercício. Por quê? Porque não foi o que ele pediu. Ele não perguntou qual é o volume final da solução de 0,05 mol por litro. Ele perguntou quanto de água que eu adicionei para obter essa solução. Então, olha só, se no início tu tem 100 ml e no final tu tem 2.500, quanto que tu adicionou? Concorda comigo que é 2.400? Então, a letra B é a resposta, tá? Então, esse é um tipo de pegadinha bem comum. Normalmente, o resultado que a gente acha, né, tem resposta pra gente, mas não foi o que ele pediu. E muita gente se emociona de conseguir ter feito o cálculo e já sai marcando sem ler de novo. Então tomem cuidado, tá, galera? Isso aí botei bem de propósito para vocês ficarem ligados nesse tipo de questão, tá bom? Essa outra questão da UDESC, ela é um pouquinho mais difícil. Eu acharia legal vocês pausarem, tentar resolver. E aí logo em seguida a gente resolve juntos, beleza? Então vamos lá. Tô imaginando que você já tentou resolver. Ó, a questão caiu no desk, né? Para limpeza de superfícies como concreto, tijolo, dentre outros, geralmente é utilizado um produto com o nome comercial de ácido muriático. A substância ativa desse produto é o ácido clorídrico, um ácido inorgânico forte, corrosivo e tóxico. O volume de HCl em ml, que deve ser utilizado para preparar 50 ml de HCl, 3 mol por litro, a partir da solução concentrada, com densidade tanto, 37 de massa-massa, é aproximadamente quanto? Então, vamos lá. Respira fundo e vai interpretando e marcando os dados. Olha o que é importante nessa questão. O volume de HCl em litros que deve ser utilizado para preparar. Então, se eu quero preparar, é a minha solução final. Então, o que eu quero preparar? Eu quero preparar uma solução que tenha um volume de 50 ml e uma molaridade final de 3 mol por litro de HCl. E essa já é a primeira interpretação. A partir de, então quer dizer, a minha solução inicial, a partir do quê? Então, eu vou pegar algo e a partir disso eu vou chegar em outro. A partir de uma solução inicial que tem densidade igual a 1,18 gramas por centímetro cúbico, que é a mesma coisa que gramas por ml, 37% massa-massa, né? E aí ele pede, ó, qual é o volume de ml que eu devo utilizar para preparar, certo? Então, eu vou botar aqui que ele quer saber esse volume inicial. Então, se a gente fosse pensar de cara na nossa fórmula, né, MV, como eu tenho uma solução assim e eu quero chegar naquela solução assado,
Olha só, eu tenho molaridade final e volume final, beleza? Eu tenho, mas eu quero saber o volume inicial e eu não tenho a molaridade inicial. Então, antes de tudo, eu vou ter que descobrir a molaridade inicial para depois jogar nesse MVMV. Então, por que esse exercício da UDESC ele é um pouquinho diferente do anterior e um pouquinho mais difícil? Porque antes de eu realizar ali a diluição, eu preciso realizar um cálculo de concentração que me faça descobrir a molaridade da solução inicial. Então, primeiro de tudo, eu tenho que descobrir a molaridade da solução inicial para conseguir fazer. E eu não sei se vocês lembram, mas que eu falei na aula passada, que todas as vezes que vocês vão ler um exercício e eles começam a dar assim, ó, densidade, título, concentração molar, meu Deus, um monte de concentração, tudo misturada, nós vamos utilizar a nossa fórmula mágica que é comi tudo de 1000 maneiras melhores. Lembram dessa fórmula? Começou a dar um monte de concentração para eu não ter que fazer 1 milhão de regra de 3, eu vou para a fórmula comi tudo de 1000 maneiras melhores. E aí eu vou analisar o que eu tenho? Densidade e título. O que eu quero? Concentração molar. Então olha lá qual é a igualdade, qual é a parte da fórmula que eu vou utilizar. Essa parte ali. Substitui os valores. Título, densidade, lembrando que o título sempre temos que tirar da porcentagem. Essa massa, esse Mzão aqui, é a massa da tabela periódica do HCl, que é 35,5 mais 1 dá 36,5. Faz o calculinho, vai dar aproximadamente 12 mol por litro. Tendo o 12 mol por litro, eu consigo, né, agora substituir ali, ó, 12, o volume inicial que eu quero saber, concentração da molaridade final é 3 e o volume final é 50. Conseguem ver que do 12 mol por litro por 3 mol por litro rolou uma diluição? Eu aumentei o volume para diminuir a concentração. Então, se vocês fizerem ali, vão descobrir um volume de 12,5 ml, que é a letra B. Conseguiram pegar? Então, esse exercício um pouco mais difícil, o DESC sim, quando cobra cálculos de concentração, usa bastante essa fórmula aqui, ó, galera que vai fazer o DESC, que tem foco de DESC, pode se preparar, porque é bem possível aparecer questões com cálculo de concentração que tem que usar essa fórmula grandona, tá? Então vamos para mistura de soluções, galera. Mistura de soluções, aqui nós estávamos falando de diluição. O bom é que mistura de soluções, nós vamos utilizar basicamente a mesma fórmula de diluição, não tem nada novo, só que você vai ter um reagente A, um reagente B que você vai misturar para obter uma solução C. Então, vai mudar uma cosita, mas é algo bem de leve. Então, olha só, em misturas de soluções, o que acontece? Tu tem uma solução de concentração A, uma solução de concentração B. Por exemplo, tu tem um suco mais concentrado e um suco mais diluído. Para que tu vai misturar os dois? Normalmente, a gente faz essa mistura de duas soluções para obter uma solução de concentração intermediária. Então, o legal é que quando você for fazer os cálculos, tu tem a concentração A, que é 10, a concentração B, que é 2. Se tu misturar os dois, a concentração final ela vai ter que estar entre 2 e 10. Então, tu já consegue ter uma prova real do resultado, né? E a gente pode fazer isso, ó, misturando duas ou mais soluções, 2, 3, 4, 5, de mesmo soluto ou de solutos diferentes. Tá? E o volume final, lembrando, sempre vai ser, né, a soma de todos os volumes. Então, você tem o volume A com 10 ml, o volume B com 50 ml, quando tu misturar tudo, o teu volume da solução final vai ter 60 ml, tá? Então, vamos lá. Mistura de soluções de mesmo soluto. Então, aqui a gente tem ó, uma solução A de NaOH com 3 bolinhas. Uma solução B de NaOH com 3, 6, 7 bolinhas. Quando nós misturarmos tudo, certo? Nós vamos ter uma concentração aqui final, né? E um volume final. E esse volume final é a soma do volume 1 mais o volume 2. E nesse caso, eu tô dando exemplo aqui para vocês de mistura de soluções de mesmo soluto, tá? Não ocorre uma reação química, pois tu tem o mesmo soluto, né? Só que tu tem uma concentração 1 que é uma concentração 2 que é outra, e a solução final vai ter uma concentração intermediária entre a 1 e a 2, beleza? Gente, vamos lá. Para a solução 1, tu tem uma concentração, né? E tu tem um volume.
Para a solução 2, a mesma coisa. Para a solução 3, a mesma coisa. Então, relacionando as concentrações, a gente vai obter a mesma fórmula de diluição, só que olha só, tu tem a concentração inicial e o volume inicial dá 1, a concentração inicial e o volume inicial dá 2 do MV do NaOH, e misturando as duas, tu vai somar essas duas e vai obter uma terceira. Por isso a gente tem, né, C1V1, C2V2, C3V3. Prof, se eu tivesse 3 iniciais, então C1V1, V2V2, C2V2, C3V3, que originaria, né, a mistura seria C4V4, por exemplo, tá? Mas o mais comum é duas soluções mesmo. E da mesma maneira que você pode ter concentração comum, você pode ter título e você pode ter concentração molar. Olha só. Então, tá? Concentração em título, concentração molar, concentração comum. Porque todas elas, de novo, vão ter lá o nosso M1, então a gente consegue chegar nessa mesma fórmula para as três, beleza? Então, vou mostrar para vocês como é que isso pode aparecer aí em questõezinhas. Vamos lá. É legal vocês tentarem pausar, vocês tentarem resolver e depois verem aqui comigo, beleza? Então, vamos lá. Para originar uma solução de concentração igual a 120 gramas por litro, qual é o volume em litros de uma solução de CaCl2 de concentração 200 que deve ser misturado a 200 ml de uma solução aquosa de CaCl2 de concentração igual a 100 gramas por litro? Cara, se eu sou você, eu faço o desenho e aí eu vou indo pouco a pouco, olha só. Para originar uma solução. Então, para originar quer dizer que é a solução final, de concentração 120 gramas por litro. Sendo que o volume da solução final sempre vai ser, né, o V1 mais o V2 mais o V3 mais o V4 e assim por diante. Qual o volume em litros de uma solução de CaCl2 de concentração 200 gramas por litro? Então, a solução 1, né, tem 200 gramas por litro e eu quero saber qual é esse volume. Que deve ser misturado a uma solução também de CaCl2, então a mistura de soluções de mesmo soluto, de concentração 100 gramas por litro e 200 ml. Então, tá vendo que eu arquitetei aqui todas as continhas? E aí, com isso, o que eu consigo fazer? Ó, eu sei que C1V1 igual, né, mais C2V2 vai ser igual à concentração final e o volume final, certo? Eu não sei o volume 1, mas eu sei o volume 2. Então, eu sei que a soma do volume 1, que vai ser V1, que eu não sei quanto que é, mais o 200, vai dar o meu volume final. Então, eu posso escrever o meu volume final ó, como V1, que é isso daqui, mais o 200, certo? E lá no lugar do VF, ó, eu vou substituir V1 por 200 e eu vou ficar só com V1 de incógnita. Então, olha lá, ó, a concentração é 200, esse volume é o que eu quero descobrir, concentração 2 vezes o 200, concentração final 120, e no lugar do VF, para não ter mais uma incógnita, eu coloco V1 mais 200, tá vendo? E assim, gente, esse volume, olha só, esse volume 1, eu sei que ele vai sair pra gente em ml. Como é que eu sei isso? Porque as concentrações todas em gramas por litro, elas vão se cortar. E vai, ó, como esse volume aqui tu tá botando em ml, vai sobrar o V1 também em ml, tá? Então a gente tem que tomar cuidado. Botei até em negrito na questão que ele pediu o volume em litros. Isso daí é uma coisa que tem que tomar cuidadinho, tá? Então vamos lá, ó. 200 vezes V1 vai dar 200 V1, 200 vezes 100 vai dar 20 mil, e tu vai ter ali 120 vezes V1 e 120 vezes 200, 24 mil. Faz bonitinho as continhas, vai ficar com, aqui, vai ficar com 80 V1 e 4 mil, vai descobrir que o V1 vai dar 50 ml. Daí o que as pessoas fazem? Se emocionam, vêm os 50 aqui e marcam. De novo, não foi o que ele pediu. Ele pediu qual é o volume em litros. E 50 ml é a mesma coisa que 0,05 litros. 500 ml é 0,5 e 50, né, vai ter um zerinho ali a mais, então a resposta certa é a letra A, tá? Então, galera, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, tem que estar atento, beleza? Vamos fazer uma questãozinha da CAF Medicina, mistura de soluções de mesmo soluto, que fala assim, questãozinha boa, tá? Essa questão é muito boa. Ela diz assim, ó, para preparar, ou seja, estamos falando da nossa concentração final, para preparar 1 litro de NaOH 1 mol por litro,
se dispõe de 2 frascos distintos contendo soluções de NaOH, um frasco A e um frasco B. Então, ou seja, mistura de soluções de mesmo soluto, é tudo NaOH. Então, eu já vou fazer o seguinte, ó, né? Aqui tá, eu só tirei as alternativas, tá, gente? Já vou colocar aqui, ó, para preparar uma solução de 1 mol por litro e volume de 1 litro. Então, isso aqui é a minha solução final. O que eu disponho? Eu disponho de 2 frascos distintos, um obtém NaOH 7% massa-volume, isso é concentração, então a solução 7% massa-volume, e a solução 2, 2% massa-volume. Eu não tenho o V1 e eu não tenho o V2, ele não me deu, e é justamente essa pergunta, ó. Assinale a alternativa que contém os respectivos volumes da solução A e B, uma vez misturados, resultarão na solução desejada. Eu vou fazer... Ai, meu Deus do céu, não. Não, eu ia... Caraca! Eu ia botar aqui, ao invés de solução 1 e 2, eu ia botar A e B. Mas depois no slide lá eu arrumo e ponho pra vocês. É que eu botei 1 e 2, né? Costume de botar C1, V1, C2, V2. Mas enfim, vocês sabem, a solução 1 é o A e a solução 2 é o B. Beleza? Então, olha só, galera. Se a gente for misturar a solução 1 e a 2 para originar a solução final... a gente percebe que a gente vai ou utilizar a concentração, aqui essa percentual é massa-volume, ou a gente vai utilizar a concentração final em mol por litro. Então, das duas, uma. Ou eu vou ter que pegar essas duas porcentagens e transformar para mol por litro, ou eu vou ter que pegar essa aqui de mol por litro e transformar para porcentagem, para que todas as concentrações tenham exatamente a mesma unidade. Então, essa é a dificuldade dessa questão. Eu não posso jogar tudo direto na fórmula, porque eu não tenho as 3 concentrações iguais. Se ele tivesse me dado essa solução final em porcentagem, cara, substitui e vai, um abraço, entendeu? O problema é, eu tenho porcentagem e mol por litro. Não vai dar, você vai ter que transformar. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu acho mais fácil fazer uma transformação só, que é transformar essa para porcentagem. E qual é a porcentagem que eu tenho que transformar ela? Massa, volume. Ao invés de transformar essas duas para mol por litro, eu transformo uma de mol por litro para massa, volume, porcento. Tudo bem? Então, olha só o que eu vou fazer. 1 mol é de NaOH. Então, eu vou na tabela periódica, ele deu aqui, ó, 23 mais 16 mais 1. 1 mol de NaOH é 40 gramas. Como eu já tenho esse mesmo 1 mol, então, em massa, eu tenho 40 gramas de NaOH. Só que esse meu 1 mol, ele está em 1 litro, certo? Então, eu vou botar aqui, ó, essas minhas 40 gramas, esse 1 mol, estão em 1 litro, que é a mesma coisa que 1000 ml. E se eu quero porcento, eu quero uma massa que está num volume de 100, é por 100, certo? É massa por cento. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu tô em 1000. Se eu tivesse 100, que daí eu consigo descobrir porcento, quanto que eu teria, ó. Daqui pra cá nós dividimos por 10, daqui pra cá você também divide por 10, e 40 dividido por 10 dá 4. Então, agora, esse 4 gramas de NaOH em 100 ml, isso é concentração massa-volume. Isso significa 4%, ó, 4 para 100 de massa de NaOH num certo volume. Tudo bem? Então, no lugar dessa concentração, ao invés de eu botar 1 mol por litro, eu vou botar 4, porque daí agora eu tenho tudo em porcentagem. E se eu tenho tudo em porcentagem, eu não preciso nem tirar o porcento, entende? Eu posso botar direto o 7, o 2 e o 4, porque tá todos em porcentagem. Então, eu sei que depois todas as unidades vão se cortar. Só que eu tenho um problema. De novo, eu tenho duas incógnitas, o V1 e o V2. Então, o que eu vou ter que fazer? Olha lá, o volume final, né, é igual o V1 mais o V2. E aí, eu sei que o volume final é 1, tá aqui, ele me deu. E aí, eu fico com 1 é igual ao V1 mais o V2. Eu posso passar o V1 para lá diminuindo, então 1 menos 1 V1 é igual ao V2. E por que eu faço isso? No lugar de V2, eu jogo isso daqui e eu fico com apenas uma incógnita, tá? Olha lá. Concentração inicial, 7. Volume 1, não tenho. Concentração 2, 2%. Volume 2, ó, eu substituo por 1 menos V1. Concentração final, 4, que eu calculei aqui. E o volume final, 1.
Tá vendo? Então, eu vou fazer 7 vezes V1 vai dar 7, 2 vezes 1 vai dar 2, 2 vezes menos V1 vai dar menos 2V1 e 4 vezes 1 dá 4. Passa o que é V1 para um lado, o que é número para o outro, faz 7 menos 2 que dá 5V1, 4 menos 2 que dá 2 e 2 dividido por 5 vai dar 0,4. Então, o volume 1, que na verdade é o nosso volume A, dá 0,4 litros, que é 400 ml. Se eu sei que o volume total é 1 litro, então já de cara eu descubro o volume 2, que é 0,6, tá? Então 400 mais 600 que vai dar o 1 litro. E aí, voltando para nossa questãozinha, então o volume A é 400 e o volume B é 600. Gente, questão mais difícil, né? A gente utilizou, olha só, a mesma coisa que a gente utilizou na questão anterior, que é isso daqui, porém, ainda tivemos que transformar antes de chegar no resultado, né? Então, pra gente terminar, a gente viu mistura de soluções de mesmo soluto, ou seja, tudo NaOH, por exemplo, e agora a gente vai ver mistura de soluções de solutos que são diferentes. Esse é mais raro de aparecer, tá? Bem mais raro mesmo, bem mais raro. O anterior é bem mais comum. Então, como é que acontece mistura de soluções de solutos diferentes? Olha lá. Se misturarmos duas soluções com solutos diferentes, na verdade o que vai acontecer vai ser uma diluição dos solutos na solução final. Essa solução resultante possuirá dois solutos com concentrações menores comparado à solução inicial. Porque o que acontece? Imagina que você tem uma mistura de soluções de dois solutos que não reagem. Então vamos supor assim, que tem dois sais, o NaBr e o KBr. Concentração inicial, volume inicial, concentração inicial, volume inicial do NaBr e do KBr. Quando tu misturar esses dois, não vai reagir, eles não vão reagir, são dois sais e tu vai ter uma mistura de dois sais, só que o volume final vai mudar, porque tu vai somar o volume 1, que sei lá, era 10 ml, o volume 2, que era 40, e o volume final vai dar 50. Então, na verdade, o que tu vai ter vai ser uma diluição do NaBr e uma diluição do KBr. Então, como é que a gente, né, por exemplo, resolve exercícios de mistura de soluções de solutos diferentes? Como uma diluição. Tu vai ter que fazer uma diluição para o soluto A e uma diluição para o soluto B, tá? Mas olha só, tu tem uma solução inicial de NaCl e de KBr, certo? Então, aqui tu tem 3 bolinhas, na solução final, quando tu misturou tudo, tu continua com 3. Aqui tu tem 6 bolinhas, na final tu continuou tendo 6 bolinhas. Então, a massa de NaCl e de KBr não mudou. O que mudou foi o volume final da solução. Então, é como se tu tivesse pego aquele NaCl e diluído, e aquele KBr e diluído. Então, pra gente resolver exercícios, tu vai ter ó, a concentração inicial, volume né, desse daqui, e uma concentração final tanto para o NaBr quanto para o KBr, para o NaCl, desculpa, tanto para o KBr, tá? Então, para fins de contas, tu teria que fazer o seguinte, para o NaCl, tu faria C1V1 é igual a C3V3, e aí fica exatamente uma diluição, entende? Tu não vai fazer a mistura, por quê? Porque a massa do KBr não interfere na massa do NaCl, só o volume. Por isso é uma diluição, entende? E tu vai fazer de novo, né? Se tu quiser saber a concentração final do KBr, tu vai fazer o C2V2, que é do KBr, e o C3V3, né, que seria a concentração do KBr nessa solução final, e o volume final, que vai ser a soma dos dois ali volumes iniciais. Então, tu vai fazer em separado, e literalmente vai ser uma diluição pro NaCl e uma diluição pro KBr, de novo, porque um não vai influenciar ali na concentração do outro, mas sim no volume, certo? Então, esse cara não influencia na concentração desse, mas o volume influencia na concentração, beleza? Então, olha só, eu trouxe um exercício para mostrar para vocês como é que seria isso, né? Um exercício da Spexesa-Mans, que ainda está mostrando concentração de íons. É bem legal que aqui a gente vai ver mais uma coisinha nova, ó. Foram misturados 100 ml de solução aquosa 0,5 mol por litro de sulfato de potássio, que é o K2SO4,
com 100 ml de uma solução aquosa de 0,4 mol por litro de sulfato de alumínio. Então percebam que as duas soluções elas têm sulfatos e nós temos a concentração e o volume da primeira, concentração e o volume da segunda. E o que eu quero saber é a concentração em mol por litro de íons sulfatos na solução final. Então quer dizer, quando eu misturar as duas, eu vou ter um íon em comum, que é o SO4 e SO4, e eu quero saber qual é a concentração desse íon SO4. Não quero nem saber qual é a solução do K2SO4 diluída, nem a do Al2SO4 diluída, mas sim a do SO4-2. Então, olha só, eu preparei aqui todos os dados, ó. Primeiro, o K2SO4 eu tenho 0,5 mol por litro em 100 ml, certo? Então, eu vou fazer molaridade 1, V1, M2, V2. Só que esse volume 2 é o volume da solução final. Que olha só, vou voltar aqui. Se tu vai misturar uma de 100 ml e a outra de 100 ml, a solução final da mistura dos dois vai ter 200. Então, ó, o volume final é 200. A concentração inicial 0,5, volume inicial 100, molaridade final é o que eu quero descobrir, do K2SO4, e o volume final é 200. Descobri que a molaridade é 0,25. Só que olha só, qual que é a sacada? 0,25 mol por litro é do K2SO4 e ele me pediu do SO4-2. Então, eu vou precisar botar esse sal dissociado. Olha só, 1 mol de K2SO4 me libera 2 íons potássio e 1 íon sulfato. E como a relação é 1 para 1, esse 0,25 mol por litro, que é de K2SO4, também é de SO4-2. Então, fechou. Tu vai ter esse 0,25 para o SO4-2, que é o que o exercício está perguntando. Já a outra substância é a L2SO4-3, que tem uma concentração de 0,5 em 100 ml e o volume final da solução também é 200, porque é o 100 dessa mais o 100 dessa que vai dar 200. Vamos fazer então a mesma coisa que a gente fez para o anterior, olha ali. Tu vai fazer a mesmíssima coisa, MV. Concentração inicial 0,05, aqui é 0,4? Deixa eu voltar para ver, porque daí eu acho que eu peguei o valorzinho errado. Deixa eu voltar para confirmar, gente. É 0,4, ó, tá vendo? É 0,4. Ô, vacilão. Aqui é 0,4, tá, gente? Ó, não é 0,5 não. Deu Ctrl+C, Ctrl+V, 0,4, tá? Eu já arrumo. Então, aqui vai ficar assim, ó, 0,4 vezes 100, com a molaridade, né, final, com volume de 200. Vou descobrir que a molaridade é 0,2. Só que essa molaridade é do Al2SO4-3, que me produz em água 2 alumínio mais 3 e 3 SO4-2. Olha só a sacada, 1 para 3. Então, se o 0,2 é do Al2SO4-3, o SO4, que é o que o exercício está me perguntando, é vezes 3. Então, na verdade, a concentração molar de SO4-2 é 0,6. E como ele pede a total de SO4 na solução final, a gente vai pegar o 0,25, que é referente a esse SO4-2, mais o 0,6, que é referente a esse SO4-2, e o resultado seria 0,85 mol por litro, tá? Que seria letra, deixa eu voltar aqui para ver, letra E de elefante, tá, gente? Então, terminamos aí esta parte de concentração. Vou deixar para vocês uma listinha no estudo sobre esse cálculo de concentração parte 2, que é diluição e misturas de soluções. Vocês têm alguns exercíciozinhos na apostila e vou botar uma listinha no Qualquer Arquivos também, tá? Vejam se vocês se identificam com isso aqui, ó, na sala. 1 mais 1 é igual a 2. No dever de casa, 1 mais 2 mais 1 é igual a 4. Na prova, João tem 4 maçãs, ele come uma e dá outra para seu colega. Calcule a massa do sol. Gente, é muito isso, né? Tipo, o exercício que o professor faz. Nossa, 1 mais 1 é igual a 2. Chega no vestibular, é lá o capiroto do avesso. Cara, não me aguento com essas coisas. Mores, obrigada pela companhia até aqui, tá? Um super beijo pra vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!